Olha, mesmo que a doença seja superada, né, a chikungunya, o paciente pode continuar sentindo dores por meses e até por anos, né, após superar a doença. E sobre as sequelas da chikungunya e também da dengue, eu vou conversar agora com a médica Renata Garriço, que é médica clínica geral. Doutora Renata, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao programa. É uma satisfação, viu, conversar com a senhora. Obrigada, Moab. Boa tarde. Boa tarde a você. Obrigada aos telespectadores também. Doutora, o que é que leva uma pessoa que teve chikungunya a sofrer por meses ou até mesmo por anos com dores após ter contraído essa doença? A gente escuta muitos relatos de 1 ou 2 anos após, pessoas com problemas de articulação, problemas reumatológicos. Então, o que é que leva a esse quadro num período tão prolongado de sequela da doença? Isso, Moab, na verdade, isso é muito comum, tá? Até 60% das pessoas que têm o quadro, principalmente de chikungunya, podem ficar com essa artrite crônica que a gente chama, né? Que são as dores articulares. Isso se deve ao fato de que o vírus, assim que se instala na circulação sanguínea, ele se replica nas articulações principalmente, gerando uma inflamação local muito grande. E isso traz a repercussão que a gente sabe, que é dor por muito tempo, inflamação, edema e a vermelhidão local, né? Doutora, esse problema de articulação por um período prolongado, ele varia por quem contraiu a doença em relação à idade ou é independente? Porque eu escuto muitos relatos de pessoas mais velhas, pessoas acima dos 50 anos, geralmente pessoas que também não têm hábitos muito saudáveis de alimentação, enfim, que contraíram a doença e que sofrem com um período mais prolongado. Mas também pessoas com uma certa idade, com 50, 60 anos, e que têm uma certa regra, que faziam caminhadas diariamente, por exemplo, e hoje não conseguem mais porque já estão há mais de 1 ano com sequela da chikungunya. A idade tem relação com isso? Ou não? Na verdade, o que a gente mais nota é o seguinte: se a pessoa já tem alguma articulação com problemas antes de ter a doença, essa articulação geralmente fica mais acometida e por mais tempo. A gente nota bastante que nos idosos tem uma maior prevalência mesmo dessa dor articular mais prolongada. E os hábitos antes de ter a doença, por exemplo, atividade física e boa alimentação, ajudam a não ter a doença tão inflamatória na fase aguda, o que minimiza a chance de ter a doença articular por muito tempo mesmo, Moab. Doutora, o atendimento geralmente é feito através de clínico geral, às vezes se leva até por conta do problema de articulação ao reumatologista, mas o endocrinologista também, no caso, quem tem sequela de chikungunya, o atendimento multidisciplinar, ele é de suma importância, porque já que se fala de inflamação, a alimentação e suplementação também tem muito a ver com isso, né, para combater? Nós, inclusive, fazemos muito acompanhamento com o pessoal da fisioterapia, tá? E reumatologista é o médico de escolha para dor crônica das articulações devido à chikungunya. Um bom clínico também pode dar conta do recado, tá? Basicamente, a gente precisa de vários profissionais atuando para conseguir fazer essa modulação da dor, sabe? Porque só medicações não trata completamente as dores crônicas das doenças. Para quem está acompanhando além da TV Tribuna, no Facebook, YouTube, o Ronda Geral, para quem está acompanhando também na Rádio Tribuna FM 107,9, eu estou conversando com a médica Renata Garriço sobre as sequelas de chikungunya. Doutora, por quanto tempo o vírus da chikungunya ele fica em circulação? Qual é o tempo de circulação viral, mais ou menos, no organismo de quem contraiu o vírus? Na verdade, o vírus circula no sangue alguns dias antes de começar os sintomas, inclusive. Mas a média de dias que ele passa na circulação depois do início dos sintomas é pequena, é de 6 a 7 dias. Sim. E é nesse período todo que o vírus está mais alto na circulação que o mosquito pode transmitir para outras pessoas.
Muito bem. Doutora, quando a gente fala de arbovirose, a gente fala de dengue também, fala de zika, não é? Zika, nem tanto ultimamente eu tenho ouvido falar em relação aos diagnósticos de pessoas que contraíram a arbovirose. A gente fala muito sobre chikungunya, agora tem visto chikungunya e dengue. E dengue tem mais de um tipo, né? O que é que diferencia esses vírus que são transmitidos pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti? Tá, a zika a gente não tem falado muito, porque os sintomas são mais leves, sabe? Quem mais castiga mesmo os pacientes é a dengue e a chikungunya, que os sintomas podem confundir muito entre elas. A grande diferenciação que a gente faz é que na chikungunya, a dor articular é muito mais importante do que nas outras. Mas tanto na dengue quanto a chikungunya, a gente pode ter febre alta por 3 a 5 dias, chegando até 7 dias em alguns casos. Na dengue, a gente tem mais dor muscular. Sabe quando a gente faz academia depois de muito tempo parado? Isso. É mais ou menos isso as dores, sabe, que dão na dengue. E muita dor de cabeça, muita dor atrás dos olhos, que não são tão comuns na chikungunya. E lembrar também que as duas podem dar aquele rash que a gente chama, né? Isso. Que é a pele pintadinha, as duas podem dar. Tanto a chikungunya como a dengue, não é isso? A pele com aquelas pintinhas. Doutora Renata... E a zika também. E a zika também, não é? Certo. Doutora Renata, a senhora, quando a gente começou o programa falando sobre chikungunya e o tempo prolongado de sequela, a senhora falou de um tipo de artrite que é desenvolvida, inflamação. A chikungunya também pode levar a outros problemas relacionados a esse tipo que a senhora falou, a outras doenças também crônicas? Sim, na verdade se estuda muito o motivo dessa predileção, dessa preferência do vírus pelas articulações, tá? E o que se notou é que ele pode ser gatilho para outras doenças, principalmente que dependem da imunidade, as doenças autoimunes, né? Sim. Como, por exemplo, artrite reumatoide e outras doenças que a pessoa já podia ter na vida em algum outro momento, mas que com a chikungunya acelera esse processo, isso a gente já sabe. Doutora Renata, o que eu escuto também de preocupação com quem está se cuidando, tratando de sequela de chikungunya a longo prazo, é a preocupação com a questão de medicamentos que são utilizados, principalmente medicação à base de corticoide, né? Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Na verdade, assim que começou a chikungunya, a gente usava bastante corticoide na fase aguda da doença, tá? Hoje em dia a gente sabe que isso não tem muito benefício e que são para casos muito específicos, que podem até piorar a quantidade de vírus no organismo e ficar ruim a imunidade do organismo, sabe, na fase aguda. O que a gente usa mais corticoide são para os pacientes que já passam cerca de 2, 3 semanas com dores e com acompanhamento médico de perto, tá? Na fase crônica mesmo, a gente usa algumas outras medicações que lidam com a imunidade, que são bem mais perigosas e que realmente só pode com o acompanhamento médico. Muito bem. Conversamos com a doutora Renata Garriço, que é médica, falando sobre sequelas de chikungunya e também sobre a dengue. Aproveito, doutora, para encerrar, pedindo que a senhora deixe um alerta à população, que é o alerta de sempre, que a população se cuide quanto à prevenção, na sua casa, na sua vizinhança também, e através de denúncia, né? Isso, com certeza. São doenças que a gente sabe de onde vem, né? O danado do mosquito. Então, se a gente usa bastante repelente, não deixa a água parada e fiscaliza na vizinhança, principalmente, a gente consegue evitar muito essa doença. É difícil, mas a gente pode também alertar as medidas de saúde, né? O posto de saúde de perto de casa, os vizinhos, que ajuda muito, muito mesmo. Muito bem. Doutora Renata, muito obrigado, viu? A gente espera contar com a senhora em outras oportunidades. Até a próxima. Saúde! Com certeza. Para você também, Moab, para todo mundo que está assistindo.